Bom dia. Vamos hoje iniciar a nossa sexta videoaula. Hoje nós vamos tratar da sociologia de Emile Durkheim. Vamos tratar da sociologia clássica e a regulação. Na nossa videoaula anterior, nós falamos do positivismo e a ciência jurídica. E agora a gente vai afunilar nos clássicos da sociologia jurídica, depois de já ter esclarecido que o fundador da sociologia, o Emile Durkheim, ele era positivista, por isso fizemos esse longo debate sobre essa relação entre essa vertente filosófica que é o positivismo e o nascimento das ciências e da sociologia, e da relação dessa sociologia que nasce positivista com a ciência jurídica, não é? E a importância da gente poder desvelar, perceber isso até os dias de hoje, não é? Apesar de todas as mudanças que houveram. Então, o que nos interessa nesse momento, então, é tratarmos dessa questão, não é? Da ideia de regulação, das categorias fundamentais que essa sociologia de Emile Durkheim criou e que foram apropriadas por outras ciências sociais e humanas, e dentre elas o direito, não é? Principalmente quando a gente vai lembrar aqui da categoria conceitual do fato social, que nós discutimos na aula anterior. Então, a ideia de coerção, de normalidade, de crime, de solidariedade, de anomia, né, de anormalidade, dentre outros, foram contribuições de Emile Durkheim. Então, nós vamos fazer essa discussão, né, a partir do capítulo 4, né, do José Manuel Sacadura Rocha, que trata desse tema, e está aí na nossa biografia. Esse capítulo, ele aborda, então, a seguinte temática. Ele vai fazer o comentário, então, do que é esse fato social, que nós já começamos a entender, né? E vai abordá-lo no sentido, apresentando ele como esse comportamento social, né? Então, que não é qualquer fato, qualquer fenômeno social, mas é aquele que tem a ver com o comportamento social, que está carregado de valores, de uma ética do grupo, né? Então é isso que vai ser discutido, né? E que gera no indivíduo e no grupo uma consciência coletiva, né? E essa consciência coletiva é um instrumento de controle social, de autocontrole social do indivíduo e do grupo, né? Depois ele vai ver a relação dessa consciência coletiva e desse controle social a partir da discussão do surgimento de uma solidariedade necessária para a sobrevivência do grupo. Então, ele começa falando da divisão do trabalho social, ou seja, da divisão social do trabalho, da passagem da divisão natural do trabalho, né, que era dividido pela força, pela juventude, ou seja, o que é do adulto, o que é do idoso, o que é da mulher, o que é do homem, para as funções sociais, né? E como isso gera uma solidariedade. Então, a relação do trabalho social com uma solidariedade de sobrevivência, ao mesmo tempo de importância e de reconhecimento no grupo, o que gera a construção de uma identidade. E aí vem a contribuição para o direito, que é a falha nesse processo é que gera essa não identidade
esse deslocamento, essa exclusão, essa não socialização, não integração, o que gera, então, essa coisa de anomia, de desvio de crime. Né? Então, essa ideia da não socialização adequada, empurrando os indivíduos para o crime, para aquilo que é nocivo ao grupo, enfim, inaceitável. Então, é essa discussão que vai ser a grande contribuição uma das grandes contribuições de Emílio Durkheim. Né? Então, a gente inicia, então, reconhecendo que a ciência jurídica, que é o que nos leva agora a refletir nessa discussão nossa de sociologia jurídica, nessa relação da sociologia com a ciência jurídica e tudo, é que essas categorias conceituais construídas pela sociologia, elas vão ser apropriadas pelo direito, e sempre que, é bom lembrar, uma ciência, um ramo do conhecimento, se apropria de conceitos criados por outro ramo, há sempre alguma distorção e modificação. Não é? Nós já comentamos que o mesmo conceito de região que a geografia utiliza quando é utilizada pela história ou pela antropologia, que seja, sempre há alguma modificação, né? Ou de outros conceitos. Tá? Então, mas esses conceitos nós citamos, né, do fato social, da correção, que o autor cita, né, de normalidade, né, de crime, de solidariedade, de anomias, foram desenvolvidos por Emílio Durkheim. Né? Ou seja, nós estamos falando aqui de um período de entre 1858 a 1917, né, que é a vida do Emílio Durkheim, ou seja, a passagem do século XIX para o século XX. Né? Agora, vamos então, resumidamente, comentar, sintetizar aquilo que a gente já falou muito, que é o fato social. Né? Então, ela é uma categoria sociológica, tal como nós dissemos anteriormente, que se o fato histórico, em função do positivismo que dominava as ciências da época, era o objeto da história, então tinha que ser o fato histórico, é o fato social que é o objeto de estudo dessa sociologia, dessa ciência da sociedade. Né? Então, e esse fato social não é qualquer acontecimento, é aquele que está ligado, de alguma forma, ao comportamento humano daquele grupo, daquela sociedade. Então, ele é carregado de quê? Ele é carregado, nele nós percebemos valores, nós percebemos uma moral, ou seja, uma ética, né, daquele grupo. Né? E mesmo que seja praticado individualmente, ele tem raízes na sociedade, nesse grupo, certo? Daí, ele ser fruto de uma educação pelo qual o indivíduo passa nesse grupo e nessa sociedade. Como a família, a escola, os amigos, enfim. Né? Daí a importância do conceito de instituição, que nós já discutimos lá em conceitos básicos, né? Como a sociedade sendo um conjunto de instituições se relacionando. Né? Então, a família, a igreja, o Estado, os sindicatos, os partidos, né? Tudo isso são instituições, né, sociais. Então, nós vimos que Emílio Durkheim ele tem influência positivista, né? E a sociologia também nasce, né? Mas é interessante que um estudo clássico de Emílio Durkheim, que foi o suicídio, né, do final do século XIX, de 1897, né, ele já demonstra com estatística, daí essa importância da sociologia como ciência social, que nasce como física social, né, tendo o seu objeto de estudo, o seu método, e aqui usando uma metodologia da estatística, né, a coisa da comprovação para ser ciência. Então, estatisticamente, ele demonstrou que as causas do suicídio estavam relacionadas, né, tinham relação, né, com regras e normas impostas por determinada sociedade, pela sociedade. Né? Ou seja, esse ato extremo do autoaniquilamento, do suicídio,
ele demonstrava um fracasso na socialização do indivíduo. Então, estava relacionado com essa ideia de, 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 de regras, né, de normas, daquilo que nós estamos tratando aqui como os valores do grupo, né, ou da socialização do indivíduo, né? Nós já discutimos um pouco isso lá no início. Então, a depressão, o sofrimento que leva uma pessoa a cometer esse ato, né, o suicídio, né, eles têm raiz não no indivíduo só, embora seja um ato individual, a doença, a depressão esteja nele, mas tem raiz fora dele. Né? Tem raiz, quando a gente diz fora, é anterior, né? Mas no grupo, né? No convívio com os outros, com os seus semelhantes, né? Então aí nós já estamos lidando com a questão social, né? Então ele é um fenômeno social. E aí é interessante a diferença de que todo fenômeno social não necessariamente é fato social, né? Mas um fenômeno social pode vir a ser fato social quando ele fica então impregnado desses valores que controlam a vida social. De alguma forma, são essa ética desse grupo, né? A moral desse grupo. Né? Então, veja, então, essas características, né? Quer dizer, de ser coercitivo. Para ser fato social, esse fenômeno, esse acontecimento, ele tem que ser coercitivo. Né? Ele tem que ter essa característica de controle. Né? Não externo, mas de autocontrole também, desse grupo. Ele é exterior ao indivíduo. Então, ele controla o indivíduo, ele é exterior, não é porque ele é fora do indivíduo só, não. É porque ele é antes, quando o indivíduo nasce, ele já está ali. Ele já, né, tal como um imigrante que tem que se adaptar aos valores de um país que ele chega, a gente, quando nasce, a gente nasce, né, num ambiente que já com seus valores, suas regras, suas normas. Então, ele é exterior. Então, ele é coercitivo, ele é exterior, não é? E ele é geral ao grupo, ele tem uma generalidade. Então, essas três características para ser fato social, minimamente. Então, se for só parte do grupo, não, ele tem peso hegemônico no grupo social. Né? Então, ele é anterior ao indivíduo, ele é. Olha como é que se relaciona com o conceito de instituição. Né? Porque a instituição é uma ideia que cria raiz na sociedade, né? E vira até uma concretude, como a igreja, etc. etc. Né? Então, sem essas três características, você não tem a caracterização de fato social. Então, o que seriam essas três características? A primeira, que é a coerção, conceito de coerção, né? Não é só de obrigação, de imposição com violência, não. Né? Mas é justamente a existência desse conjunto de normas. E aí depois a gente vai ver como é que o Durkheim relaciona isso com a necessidade de sobrevivência e com a divisão do trabalho social. Interessante. Então, essa característica de ser norma, de ser um combinado, um código de comportamento, um conjunto de valores, né? De ser uma moral. Né? Da ideia do certo e errado. Né? Isso é muito forte no senso comum. Né? A gente vê isso depois desaguando muito e manipulado muito pela política, né? Principalmente populista. Então, o que é bom, o que não é, né? O bem e o mal, né? E é interessante que pela educação, e a educação não só a escolarização, mas a educação da família, da igreja, do esporte, da sobrevivência, do bairro, a educação social do indivíduo é que o prepara para essa convivência, para essa sobrevivência e para a manutenção do próprio grupo. Né? Então, essa educação ela existe, né? E isso aí que depende disso o sucesso ou não do grupo. Então, a coerção é esse conjunto de ideias. Já a segunda característica, a exterioridade, como já dissemos, é
que esses valores, essas normas, são anteriores, né? Já existem antes do indivíduo, né? E provavelmente vão existir depois. Né? Então, quando a criança nasce, ela já encontra isso pronto, né? E ela vai. E por isso é que a escola é uma instituição de reprodução social, a família, né? Porque é ela que faz o indivíduo aceitar e repetir um comportamento, né? Mesmo que seja ideológico, que seja até nocivo a ele, né? Como acontece muito, né? Então, como já dissemos, tal como um imigrante que chega num país e tem que se reeducar, né? Se reinventar. E nós agora, com a pandemia, temos que fazer um pouco isso, né? O novo normal, né? Então, veja, agora uma coisa que Durkheim vai contribuir e diferenciar do positivismo. Uma das grandes contribuições é de que as transformações, é possível a transformação social e ela acontece, mas a transformação da moral, dos valores de um grupo, ele só acontece, só é possível se acontecer enquanto grupo, coletivamente. Eu acho que ele vai na contramão do coach de hoje, né, dos coaches, do autoajuda, do que basta você mudar a si mesmo, que você muda o mundo. Não, para ele, essas coisas são tão fortes que, além do indivíduo, lógico, ao compreender, ao tomar consciência de si e tudo mais, e dessas coisas se mudar, mas a sociedade só muda se isso for aplicado no conjunto. Por isso a importância da atuação de políticas públicas, de atuação de redes, né, fora da sociedade civil, né, de construção de mentalidades, etc. Isso é uma boa discussão para a gente fazer depois. Então, veja, olha que interessante. Se para o positivismo a tentativa de tornar tudo científico era ter neutralidade, era perceber as coisas tal como elas são, sem compromisso com a mudança, por isso que era revolucionário enquanto ciência, mas conservador enquanto proposta de status quo, né? Beneficiava quem estava na boa, né? O grupo que estava por cima, porque prega a não mudança. Então, veja, Durkheim, ele confere, né, a importância à ação transformadora dos homens, né, a partir de uma consciência de grupo, uma consciência coletiva. E aí é interessante a gente entender que somos humanos por isso, né, por conta da ação que a gente transforma em experiência e a experiência que a gente transforma em cultura, né, em ferramenta, pelo trabalho, né. Então, veja, desde que o grupo entenda, né, a necessidade de mudança, ela pode, ela pode acontecer e ela acontece. Né? Então, essa consciência coletiva, né, ela tem um poder sobre a consciência dos indivíduos. Não é? Por isso que nós estamos tratando aqui de comportamentos sociais. Viu? E essa relação que Durkheim faz com o fato social, objeto da sociologia, e a consciência coletiva, que é essa subjetivação, não é, das normas, dos valores, etc. E, mais do que a subjetivação, é a compreensão disso. Né? Ou para executá-los, vivê-los, ou para até transformá-los. Né? Então, veja, coerção como uma característica, essa exterioridade, né, que nós vimos, e a terceira, que era ser, no caso, de massa, do grupo, né, coletiva, né, essa generalidade, ser geral. Né, eu quero chamar de generalidade. Né, então, veja, ela tem que ter uma representatividade, ela tem que ter um número, uma quantidade maior de indivíduos, né, acordados naquele código moral, ético, enfim, social, né? Para ter essa representatividade quantitativamente relevante, né? Importante. Então, se em síntese, o fato social é o objeto de estudo da sociologia, não é?
e ele entendido como um comportamento social e não uma ação isolada, né? Ele tem que ter as características de que ele é imposto pela educação, seja ela qual tipo de educação for, formal, informal, familiar, o que seja, tem base em valores, regras, normas, que são a objetivação desses valores, né? São preexistentes, existem antes do indivíduo, né? E elas subsistem a eles também, individualmente, né? Os indivíduos passam, mas esses valores ficam, né? E tem a magnitude de ser um comportamento geral. Então, sem essas características, a gente não está falando de fato social, segundo Durkheim, né? Foi quem engendrou isso, né? Essa compreensão, esse estudo, né? E aí, quando se fala que o direito vem do fato social, que para o direito é importante, ele se baseia no fato social, né? A gente está dando ao direito essa característica empírica, né? E revolucionária, né? Porque ele sai da letra morta, da vontade de Deus, do que seja, e está indo para a realidade, está vindo, emanando, emergindo da vida social, levando em conta esses valores, porque ele brota, por isso que o direito é diferente de nação para nação, de povo para povo, né? O ordenamento jurídico, enfim, todo o seu desdobramento, né? Agora, mas Durkheim, ele ainda está nos limites da sua época, né? Em relação aos níveis de independência que o indivíduo possa ter desse grupo coletivo e outras discussões. Então, se a primeira coisa que a gente comentou agora, que discutiu, foi o fato social, né, vamos lembrar que nós elencamos 4 características no início da nossa fala, né? Que a gente ia falar do fato social, que a gente ia falar da consciência coletiva relacionada com o controle social, que a gente ia falar do trabalho social, da divisão do trabalho social, e ia falar da solidariedade. Então, vamos agora para o nosso segundo item dessa discussão da sociologia de Durkheim, já ligada ao que nos interessa, que é o direito, né, que é essa compreensão de como é feito esse controle e essa gestão social, né, via as leis e tudo mais, os ordenamentos. Então, veja, aí a gente avança para a compreensão do conceito de fato social, ligando às instituições de controle social. Então, existem instituições de controle social. Controle social no sentido de construção dessas regras e valores que azeitam, né, os relacionamentos entre os indivíduos no grupo. Então, a família é o primeiro grupo social em que o indivíduo está inserido, né? A escola, a igreja, né? O Estado, a própria sociedade, né? Envolvente. Então, são instituições. E o conceito de instituições nós já debatemos especificamente no nosso vídeo aula de revisão, que foi ainda aula, revisando a aula presencial ainda, né? E está no nosso material aí com vocês. Então, veja, essas instituições de controle social, né, as instituições sociais de controle social, elas têm o papel de impregnar em cada indivíduo essa consciência coletiva, né? Então, veja, a gente viu que a relação do fato social com uma consciência coletiva e dessa consciência coletiva agora com o controle social, via instituições que educam, que fazem o indivíduo introjetar, subjetivar esses valores, essas normas. Por isso é que isso constrói uma mentalidade que depois é difícil, não é fácil de mudar, né? Ao ponto de, mesmo sozinho, a pessoa sentir essas imposições como naturais, né, como delas, e, enfim. Um exemplo disso
desse controle externo sobre o indivíduo por ele mesmo, é quando aquela noção do pecado, via instituição, igreja, religião, em que eu me lembro da ideia quando criança de que Deus, né, via tudo que a gente fazia e tinha até uma cadernetinha onde ele anotava o que a gente pecava, o que era bom, o que não era, e depois tinha um juízo final, toda aquela interpretação que a gente desenvolvia na infância, né, e recebia às vezes nas catequeses e outras coisas, né, evangelizações e tudo. Então, veja, essa noção de que existe um Deus que está me vigiando e que enxerga tudo, isso é uma forma de controle social, de controle, né? Enfim, de construção de consciência, né? Então, é nesse sentido que estamos dizendo aqui, de impregnar o indivíduo dos valores de bem e de mal. E hoje a gente vê isso muito, quando a gente vê uma discussão sobre o aborto, né? Ainda mais agora com o caso de uma menina de 10 anos e grupos religiosos, ou fundamentalistas políticos e conservadores e outros, né? Nessa discussão se pode, se deve ou não a criança, mesmo a lei, a Constituição prevendo, está vendo aí o direito, a gente percebe a força que essas introjeções, subjetivações têm na vida de cada um de nós, né? Que a pessoa, isso leva a questões de vida e morte, né? Às vezes até tragicômico, né? Não é esse o caso. Então, e Durkheim faz, né, e o autor chama atenção nesse capítulo para umas 3 considerações importantes que Durkheim vai fazer, que a sociologia dele faz, né? Que essa coercividade que a gente está conversando, e que nós estamos falando de algo da passagem do século XIX para o XX, nós vamos ver que grande parte da contracultura dos anos 60, do maio de 68 e tudo mais, do hipismo, do sexo, droga, rock and roll, um enfrentamento a essas coerções, a esses valores e tudo mais, né? Por isso, contra a cultura. Então, nós estamos falando de um período em que o Durkheim está trazendo isso para a luz da ciência, né? E mostrando, no primeiro ponto, dos 3 pontos, que é fundante, é importante, é fundamental que exista essa coercividade, né? Para a sobrevivência. Primeiro, para a humanização, para a desanimalização de cada animalzinho que somos nós quando nascemos, né? Que vai ser a instituição da fala, a comunicação aqui, né, da família, etc., é que vai nos humanizar, né? E tudo aquilo que a gente discutiu da experiência humana, do pensamento concreto, do pensamento abstrato, e assim vai, né? Então, essa coercividade que é importante, ela não necessariamente é uma violência, tá? Não, mas ela é uma subjetivação. Ela é uma passagem para um campo mental, né? Por isso é que nos humaniza, né? Agora, se os níveis de equívoco ou não, é outra coisa. Outra característica, uma segunda característica importante nesse raciocínio da consciência coletiva, do controle social, a segunda coisa é a existência de uma média, de um patamar esperado. O grupo tem um patamar que espera de comportamento dos indivíduos, uma média, que pode ficar aquém, pode passar um pouco, e tem até uma flexibilidade, uma flexibilização dessa média, né? Quer dizer, que corresponde aos valores, né? Às regras, às normas, né? Ao ponto de estar até previsto desvio, né? Dessa norma, né? E serem aceitáveis níveis de desvio, né? Desde que não ultrapasse determinado limite também. Porque tem um limite que aí já é tido como destrutivo, inaceitável, doentio, patológico. Por isso que muito da discussão
da homoafetividade, do homossexualismo, etc., passa por essa discussão de é doença, não é doença, enfim, não é uma discussão boa para se fazer também. Então, a consciência coletiva, ela tem nela essa média esperada, não é? E a terceira coisa é o que nós já comentamos, que mesmo sozinho, essa consciência coletiva está presente. Ela é coletiva, mas ela está presente nos indivíduos. Por isso é que ela é coletiva, porque ela vai estar num conjunto grande desses indivíduos. Não é? Mesmo agindo sozinho, isoladamente, tal como o exemplo que a gente sempre gosta de utilizar, que é o da higiene pessoal, por exemplo. Não é? E aí vem a discussão interessante, que é essa da média, e o fora da média. Né? Futuramente, a discussão até da loucura pode ser feita, né? Mas aqui vamos falar da normalidade, né? A discussão da normalidade, né, para a sociologia, né, e de Durkheim, né, que diferentemente do senso do pensamento comum, do senso comum, né, para essa sociologia durkheimiana, o normal está dentro da coercitividade institucionalizada por essa consciência coletiva. Isso é o normal, né? Está dentro dessa média esperada, né? E dessa consciência coletiva. Tá? Às vezes coisas até indesejáveis, mas um nível mínimo é aceitado como normal, como é o caso de homicídio, né? Do próprio suicídio. Né? Agora, o patológico seria aquele que é capaz de destruir o próprio grupo, se aceitar. Né? Então, ultrapassa aquilo que é a generalidade aceitável. Então, nós falamos da coercividade, falamos do fato social, né? Nós falamos da consciência coletiva e do controle social, né? Para, inclusive, evitar e ter um parâmetro, né? Essas coisas. Agora, vamos falar do terceiro aspecto desse capítulo, que é essa divisão social do trabalho, a divisão, eles chamam de divisão do trabalho social. Primeiro, entender o que é esse trabalho social e como é que é essa divisão. Né? Então, essa discussão nós fizemos lá atrás, mas vamos retomar aqui rapidamente. Veja, lembra quando a gente falou que a ação humana, a ação do bicho, do animal, ao pegar um galho e derrubar uma fruta, se ele guardar esse galho para usar de novo no dia seguinte, etc., ele já virou ferramenta. Né? E se ele apontar esse galho e transformar numa lança, já virou trabalho, modificação da natureza. Já não é um galho mais, é uma lança. Né? E esse objeto, resultado do trabalho, que é essa transformação da natureza, é um objeto cultural. Certo? Ora, quando o homem passa a viver dentro da caverna, usando fogo, assando carne, cozinhando alimento, sobrevivendo no escuro, tal, protegendo os outros animais e vivendo de coleta, ele vai sobreviver, né, à natureza, e quando passa a plantar, a colocar o grão na terra, a semente, e ela brotar e produzir comida, porque agora está dentro da caverna e com alguma umidade, etc., ou na beira de um rio e tal, ele passa a ter que construir abrigos onde não tem caverna, mas que tem possibilidade de água e de plantar. Ele passa a produzir comida, ele passa a produzir habitação, ele passa a colher, ele passa a dividir funções. Né? E essa divisão, inicialmente, ela é conhecida como natural do trabalho. Por isso é que tem o termo social do trabalho agora. Porque o natural é como nós vivenciamos nos nossos índios. É fácil para a gente entender isso, porque no Brasil nós temos ainda, né, essa convivência com os índios mais próximos. Ou seja, o homem faz o trabalho pesado, embora o branco fale que não faça, que é o de
queimar, desmatar, arar a terra, fazer a guerra. A mulher joga a semente e colhe o fruto e faz a comida. As crianças brincam de imitar os adultos, de pescar, de lutar, de caçar, de guerrear, e os velhos ensinam a função das ervas, como fazer a guerra, como fazer as coisas. Então, essa divisão por idade e por sexo, essa é a divisão natural do trabalho. Os primeiros grupos do homem ainda no Neolítico, pedra polida, na aldeia. Quando essa aldeia vira reino, cresce e surge a cidade, você precisa de administrar isso de uma gestão e de uma hiperdivisão de funções, de grupos e funções, e aí surge a instituição que nós conhecemos como Estado, como governo, em vários formatos, ou monarquia, ou teocracia, enfim. Depois vamos ter democracia, república, né? Mas o Estado, então, ele por si só já é um corpo de pessoas especializadas na gestão. Você tem aqueles que vão só produzir alimentos, aqueles que vão estar prontos para proteger esses alimentos, esse grupo e esses bens de invasores, que é o exército. Você vai ter, então, funcionários, você vai ter os sacerdotes que guardam, faz o papel do antigo ancião, que guarda o conhecimento e as relações com o sobrenatural. Né? Então, começa, você tem camadas, então, divisão por camadas sociais por função. Não é? Então, veja, a sociedade, quando experimenta essa divisão do trabalho, não é? Ela divide em tarefas necessárias à sobrevivência, não é? E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a passagem de uma sociedade simples para a complexa, ou seja, para a civilização, que mora em cidade, né? Tem governo, aí tem escrita para registrar, inclusive aí as leis vão passar a ser escritas, né? É um diálogo com a história isso, né? E aí, o que nos interessa, então, nessa discussão que a gente está tratando aqui de coercividade, de controle social e etc., é que com a divisão do trabalho que nós vamos ter, não é, essa ideia de uma solidariedade concreta, objetiva, do indivíduo com o grupo, para a sobrevivência do grupo. Certo? Então, veja, aí a gente entra no quarto ponto, que é a solidariedade. Então, a divisão social do trabalho, ela modifica, não é, a gestão do grupo, que deixa de ser bando, deixa de ser aldeia, né? E estabelece essa solidariedade social em forma de divisão do trabalho do grupo, ou seja, uns até usando escravidão de povos conquistados para construir pirâmides e canais de irrigação, etc., né? Ou, no caso do Egito, aldeias, né? Fazendo revezamento, enfim. Mas essa gestão, ela é que gera esse espírito de solidariedade. Não estamos falando aqui no sentido de caridade, de bondade. Estamos falando de necessidade de sobrevivência do grupo, né? De solidariedade nesse sentido. Então, vamos para a discussão do que é essa solidariedade, a partir da divisão social do trabalho, né? No raciocínio do autor. Então, essa solidariedade, então, para a sociologia, né? Que gera essa relação de confiança de um no outro, em função do que ele executa para o grupo. Exacerbadamente, hoje seria um pouco essa noção do profissionalismo, né? Bom, mas aí, então a gente tem essa divisão, essa reprodução dessa confiança necessária para a troca dos produtos, né, do trabalho. Eu produzo, eu faço alguma coisa e recebo em troca alguma coisa para minha sobrevivência, né? Minha e da minha família, né? Então, essa coisa de ter utilidade social. Né? Olha como a gente está avançando por um caminho interessante, que interessa ao direito, né? Porque sem essa utilidade não tem perspectiva de troca.
de intercâmbio, né? E nós estamos falando de utilidade e confiança, né? Confiar no produto do outro, né? Então, ela, diferentemente da ideia cristã, religiosa, nós estamos falando aqui dessa coisa que não é de ajudar o excluído nesse sentido, não. Né? Mas, veja só, para Durkheim, né, é uma solidariedade integradora dos indivíduos no corpo social, certo? Ou seja, é a oportunidade de participação nessa divisão social do trabalho. Então, isso vai construir, inclusive, via essa integração, a identidade do indivíduo e do grupo, né? Pertencimento e alteridade, né? Então, essa integração do indivíduo, né, se dá pela essa participação no trabalho, né, social, né? E troca de confiança, de reconhecimento, de valorização. E o outro lado da moeda, desvalorização. Então, essa coisa, eu me reconheço como professor, o outro como músico, o outro como engenheiro, no nosso caso, o outro como médico, o outro como, enfim, advogado, juiz. Né? A vida social não se resume a isso, mas nós estamos mostrando aqui as bases, né, do relacionamento social, sem perder de vista a sobrevivência humana. Né? Então, veja só, essa divisão social, do trabalho social, nós estamos falando aqui da solidariedade, da justiça necessária, né, do reconhecimento e da integração do indivíduo nessa relação de utilidade e confiança, né? É uma solidariedade efetiva, né? E para ser efetiva, ela tem que evitar que o indivíduo, né, que o membro de uma comunidade, né, ele fique solto, perdido aí nessa divisão social do trabalho. Não é à toa que nós temos tantas instituições, né, desde a escola, tudo, para educar o indivíduo, né, mas a gente precisa de uma macro política, né, que enxergue tudo isso, né, para a sobrevivência coletiva, né. Então, incluir socialmente, né, evitar que ele tenha desvio, né, de conduta em relação àquela consciência coletiva, em relação àquela ética do grupo, né, e que ele seja útil, né, que seja reconhecido, seja dado importância, confiança, né, a média esperada, que ele possa satisfazer uma média esperada dele e de todos, né? Porque se essa solidariedade falha, a gente tem a exclusão social, né? E o comportamento desse excluído já fica fora do padrão, né? E o nível de estar fora, nós vimos todos aqueles, do patológico, do aceitável e do não aceitável, né? Então, não se trata aqui daquela noção que vem posterior da justiça cristã, da piedade, né, de amenizar o sofrimento de uns com a caridade, da esmola, né? De fazer caridade, nem de apaziguar a consciência de outros, né? Dentro da mesma coletividade, né? Porque essa pode apaziguar a consciência de uns e amenizar de outros, mas ela não resolve o problema na raiz, porque não vai na raiz. Porque a raiz está na integração ou não dos indivíduos na sociedade. Se o modelo de sociedade não é integrador, ela está fabricando, produzindo anormais, vamos dizer assim, desviantes, né? Porque tem que ter essa motivação, esse interior. Vamos ver isso. Então, a sociedade, ela é onde o indivíduo deposita a sua criatividade, né? Essa ação criativa, né? Do trabalho no sentido de transformação da natureza. A cultura, a arte é trabalho, né?
Não necessariamente só mercadoria é trabalho, e a arte também é mercadoria e é economia, mas não é nesse sentido, de toda a ação criativa, imaginativa do indivíduo, né? Então, reconhecer, né, quando reconhece ele, né, e que o indivíduo constrói a história do grupo do que ele pertence, né? Então, aí você tem a autoestima, não é? O reforço da autoestima de cada indivíduo, né, que se reconhece no grupo. Nós estamos falando de construção de identidade, ou seja, de pertencimento e também de não pertencimento, né? Isso é identidade, né? Então, o problema de identidade é que gera crise, né? A gente estava falando da discussão dele sobre o suicídio, né? Do autor, do Camus, discutindo o suicídio, né? A estatística que ele fez cientificamente sobre a relação do suicídio com essa as normas, etc., de socialização de um grupo social. A gente sabe o alto índice de suicídio no Japão e a alta exigência de que o indivíduo seja o primeiro no que faz, né? O Harakiri do samurai, né? Diante da impossibilidade de vencer o suicídio, com o punhal, com a espada, né, do samurai, né? O enfrentamento que o Japão fez ao ponto de ser necessário uma bomba atômica, eles não iam desistir nunca, né? Então, há uma cultura, né? Do Império do Sol, né? Interessante que o Japão nunca tinha sido derrotado e os Estados Unidos também, antes da Guerra do Vietnã, nunca tinha tido uma guerra que tivesse sido derrotada, só tiveram nesses dois momentos. Então, veja, se a gente está numa sociedade moderna hoje, né, industrializada e tal, capitalista, que valoriza, hipervaloriza, né, a mercadoria, né, o problema social se agrava, porque se você valoriza mais o bem material do que o trabalho humano, né, não no sentido piega, né, e somente isso, você está construindo problema, né? Porque para essa compreensão sociológica, a verdadeira riqueza de uma comunidade, né, ela tem a ver com a sobrevivência do grupo e também da paz, né, em paz, em respeito mútuo, né, e o privilegiando o trabalho, tanto material, físico, quanto intelectual dos seus membros, né? E de todos os membros, né? O outro problema é esse, é a desigualdade, o fosso que vai se construindo, se criando entre partes do que seria do mesmo grupo, né? Isso é mesmo grupo em determinado momento, depois não é mais, né? Nós tivemos a instituição da escravidão no Brasil até recentemente, né? Pouco mais de 100 anos, como algo natural, né? Então a gente vê aí o que existia antes da gente nascer, né? E herdando isso aí. Tanto o racismo quanto essa noção de que uns são naturalmente superior, ponto final. Né? Então, essa conclusão que o autor chega da valorização do trabalho intelectual e material, físico de cada membro, da integração da socialização, né? Isso é a grande contribuição de Emílio Durkheim, né? E isso é fundamental quando vai se discutir a questão de crime, castigo, de recuperação, de reeducação, de reinserção, de vários temas do direito, né? Então, inicialmente, é importante, então, a gente fazer essa ligação entre o que a gente viu antes do que era a relação do positivismo da ciência jurídica e as reflexões do pai da sociologia, ainda positivista, sobre temas que são caros à ciência jurídica. Ok? Então, um bom dia a todos e até breve.